Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 44 e nós estamos estudando o capítulo 6 desse livro. Nós já estamos nos aproximando do final desse capítulo e hoje, gente, diferente de outros dias, de outros estudos, eu vou pegar dois tópicos desse capítulo para a gente ver, porque um deles é super curtinho e o segundo é um pouquinho maior. E aí já de antemão eu vou explicar, né, que o primeiro tópico ele é como se fosse tipo uma introdução para o próximo capítulo do livro, que é o capítulo 7, que fala sobre os portais do não manifesto. Então o primeiro tópico que a gente vai ver, ele dava tipo uma introdução a esse termo, né, que é um termo assim bem pouco utilizado, que as pessoas têm muita dúvida, muita dificuldade de entender esse termo não manifesto. Primeiro ele dá uma palhinha, digamos assim, sobre o que é esse não manifesto, para depois ter um capítulo inteiro falando sobre isso. Então, nesse primeiro momento eu vou falar um pouco dessa sessão, alguns comentários e tal, mas eu vou me ater nesse vídeo bem mais no segundo tópico, que fala sobre retardar o processo de envelhecimento, né? Mas já de cara eu digo isso para você, gente, não se trata de nada de estética, de você passar cremes no rosto, comer alguma coisa que vai fazer com que você diminua o envelhecimento do corpo. Não é isso. Se você acha que esse vídeo está falando sobre isso, eu recomendo que você nem continue a assistir, porque você vai se frustrar. Eu não sou nutricionista, eu não sou esteticista, eu não sou nada disso. Eu sou um professor, uma pessoa que se aprofundou bastante nos estudos de psicologia, psicanálise e mente humana. Eu vou falar aqui sobre esse lado metafísico, que, a meu ver, é o mais importante para que a gente tenha vigor, para que a gente tenha uma aura expandida, uma aura assim que seja tão brilhante que a gente seja visto pelas outras pessoas como alguém que é sempre jovem, eternamente jovem. É mais ou menos essa a pegada do que eu vou falar aqui. Porém, se você que está assistindo, que talvez tenha clicado nesse vídeo achando que era alguma coisa voltada para essa parte estética, quem sabe você não se surpreenda. Então, o que eu digo a você é que você tem todo o direito de, se quiser, não continuar assistindo esse vídeo, tudo bem, sem nenhum problema, mas se permita. O que eu digo a você é isso, se permita ouvir algo diferente, assistir uma perspectiva diferente da que você estava buscando. Talvez você se surpreenda. Eu vou trazer aqui algumas coisas do lado da metafísica da saúde que podem ser que tragam respostas que você esteja buscando, tá bom? Então, assim, já antes de começar eu quero dizer isso para não frustrar ninguém, para não criar expectativas demais em ninguém, porque assim, o título desse vídeo ele está relacionado com isso, né? Com o processo de renovação, né, do corpo, para que ele diminua o envelhecimento. Então eu tenho consciência de que pode ser que algumas pessoas caiam nesse vídeo pesquisando coisas de estética, e não essa é a minha proposta. Eu não estou aqui para falar de estética, tá bom, gente? Só para que isso fique bastante claro. Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo meu canal do YouTube, Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, porque ao se inscreverem vocês vão ficar sempre sabendo dos novos vídeos que vão sendo colocados no canal. Agradecer demais vocês que estão aqui acompanhando. Isso me dá muita motivação a estar sempre aqui quase todos os dias, né, gravando esses vídeos, né? Enfim, também que deem um joinha nos vídeos, gente. É super importante o joinha dos vídeos, porque é isso que faz com que eles tenham maior alcance. Quanto mais curtidas um vídeo tem, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele entende que é um conteúdo de relevância, um conteúdo que está sendo muito propagado, e aí ele faz com que mais pessoas tenham alcance. Ele é recomendado para muita gente, entende? Então, é isso que eu peço de vocês, gente. Deem um joinha nos vídeos, porque isso vai ajudar muito a fazer com que esse estudo ele se expanda para mais pessoas. Posso contar com vocês? Espero que sim. Bem, gente, e também pelo meu Instagram, né? O Instagram é Isaías Costa 14, né? Para quem ainda não me segue, pode me seguir por lá. Vou ficar super grato com a sua presença.
né? Todos os dias eu posto lá várias coisas bacanas de frases, de textos, né? Esses próprios vídeos eu coloco lá um pouco mais tarde no IGTV, né? Muita gente tem acompanhado pelo IGTV esses estudos, né? Fica tudo salvo lá, estocado para todo mundo assistir na hora que quiser, quando quiser. Então convido vocês assim me seguirem pelo Instagram, né? Que é o Isaías Costa 14, que lá vocês vão ter muitos outros conteúdos além desse que eu estou fazendo aqui com esse estudo. E também o pessoal que está me acompanhando pelo podcast, né? Convido vocês também a me seguirem, né? Pelo podcast, que é o Para Além do Agora, né? Que é o nome do meu blog, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho podcast nessas duas plataformas e todos os dias eu pego esses vídeos, coloco no formato MP3 e deixo lá, né? Até com a possibilidade de fazer download, né? Que dessa forma você pode ouvir mesmo quando não tiver acesso à internet, né? Uma vantagem do podcast é essa, né? Que você baixa, coloca no seu celular e pode escutar onde quiser, quando quiser, mesmo que não tenha internet. Beleza, gente? Então, já falando todos esses locais que vocês podem acompanhar esse estudo, né? Vocês acompanhem por onde acharem que seria o melhor local, o melhor, enfim, né? Agregador, né? Para esse estudo e vamos seguindo, beleza? Como eu falei, gente, o primeiro tópico que a gente vai tratar, ele é um pouco abstrato. Eu tenho consciência de que vocês não vão entender tudo que eu vou falar aqui, porque realmente é muito abstrato. Inclusive isso faz parte do texto, gente. Eu já estou meio que antecipando. No próprio texto é dito isso, que é um pouco complicado de entender, mas depois vai se tornando mais compreensível, desde que você coloque o seu sentimento na frente do seu pensamento. Se você ficar muito só pela cabeça, pelo mental, você não vai conseguir entender quase nada, mas se você colocar o seu sentimento, a sua intuição na frente, você vai conseguir entender muita coisa, tá certo? Então vamos lá, o primeiro tópico ele diz o seguinte, a ligação com o não manifesto, o título dele, e aí vem um questionamento que diz o seguinte: qual é a relação entre a presença e o corpo interior? Ele está relacionando presença com o nosso corpo interior, o ser interior. Ele fala, a presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. A presença é a consciência pura. Ele já falou sobre isso no outro tópico anterior. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto e, em seu aspecto mais profundo, é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. Ou seja, quando ele fala de não manifesto, ele está falando da nossa fonte, do nosso ser primordial. Falar dessa forma eu sei que parece meio complicado, meio complexo, mas é como se fosse a origem de tudo, de onde nós saímos, né? De onde nós nos originamos, digamos assim. É lá que existe toda a fonte, por isso que ele associa com o Sol. O Sol é a fonte de luz do sistema solar, né? Da Via Láctea. Então o nosso ser interior tem essa conexão com esse não manifesto, é como se fosse esse Sol que nos ilumina a todos nós, beleza? Aí vem um outro questionamento: o não manifesto é o mesmo que o ser? E aí ele responde, ou seja, o não manifesto e o ser são como que sinônimos, eles só são utilizados em momentos diferentes, em contextos diferentes. A expressão não manifesto tenta, através de uma negatividade, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Isso daqui parece confuso, mas dá para entender, gente. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Por quê? A expressão é não manifesto. Existe tipo uma negação na palavra, não manifesto. Mas o não manifesto está falando sobre o ser. E o ser é. Entende? A gente já teve até um vídeo para falar só sobre isso, né? Eu sou o que sou, aquela passagem lindíssima que está na Bíblia. O ser é. O não manifesto, existe uma negação na palavra, não manifesto. Mas elas são sinônimos. É por isso que ele diz isso. Vou ler mais uma vez. Ela aponta para o que é quando diz o que não é.
por conta das palavras utilizadas. Por outro lado, ser é uma palavra positiva, né? Por isso que, assim, eu particularmente prefiro a palavra ser à palavra não manifesto. Eu acredito que a palavra ser, ela fala muito mais, ela nos expressa muito mais do que a palavra não manifesto, né? Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Isso aqui é magnífico, gente, que ele está falando, porque às vezes a gente se prende muito às palavras, mas existe algo que está muito, muito além das palavras. O ser é algo tão grande, tão vasto, tão complexo, que as palavras elas são muito reducionistas. Quando você tenta reduzir em palavras, você perde muito. Você não consegue ver toda a beleza que está por trás, né, das palavras, né? Existe muito, muito além das palavras, né? Eu até falei sobre isso no outro dia, né, sobre a verdade, né? A gente quer descobrir a verdade, todo mundo tem essa busca, né? Os filósofos eles falam sobre a verdade, mas a verdade, gente, ela está escondida entre as palavras. Não são as palavras que dizem a verdade ela está escondida entre as palavras, no silêncio. Você encontra a verdade muito mais no silêncio do que nas palavras. Que isso fique muito claro para você. Por isso que esse livro, gente, do começo ao fim, ele recomenda muito as práticas meditativas, a respiração consciente, o silêncio, a contemplação. Ele sugere tudo isso porque é nisso que se encontra o nosso ser. A verdade que a gente busca, ela está no silêncio, na contemplação, na meditação. Por isso que isso faz todo sentido. Não se prenda às palavras. Quem se perde às palavras reduz todas as possibilidades de uma expansão de consciência. Então você que está aqui, que está acompanhando esse estudo, que quer se desenvolver, que quer expandir sua consciência, contemple mais, silencie mais, medite mais. Esse é o caminho. E aí ele continua. Você diz que a presença é a consciência que foi retomada da mente. Quem faz essa retomada? A resposta parece óbvia, né? Quem faz essa retomada? Você. E é o que ele diz, você. Mas, como em essência você é consciência, podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Isso daqui, gente, é muito profundo. Ele fala, percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Porque nós, gente, viemos, como eu comentei agora há pouco, né, dessa fonte primordial. A gente pode chamar de N nomes, a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar dessa fonte primordial, a gente pode chamar de infinito. Tem um monte de nomes que a gente pode dar para isso que a gente não consegue qualificar em palavras. É de lá que nós viemos, né? Quando a gente fala de onde nós viemos, a gente não tem como saber, né? Seria muita pretensão nossa a gente dizer nós viemos de tal lugar. Não dá pra gente saber. É por isso que a gente chama de infinito, de fonte primordial. São nomes que a gente dá, né? Tem muita coisa de filosofia no que eu estou falando agora, né? Enquanto eu estava falando, eu me lembrei de uma das obras que é muito conhecida da filosofia, que fala sobre isso, né? Os deuses primordiais, né? Uma obra bem antigona. E é tipo isso, é uma forma da gente tentar expressar em palavras aquilo que não dá pra gente expressar, né? Que a gente não tem como, a gente reduz em palavras algo que é impossível de descrever somente em palavras. Por isso a importância da gente ter sempre a humildade de dizer, não, a gente não sabe tudo, a gente não sabe quase nada, gente. Essa é a grande verdade. A gente está aqui tentando aprender alguma coisa, né? E com muito esforço a gente consegue aprender alguma coisinha, né? Esse é o nosso objetivo, isso já é muito. Tenha consciência disso, né? Que por menos que a gente consiga aprender, já é alguma coisa. É o que eu sempre digo, a gente já falei isso várias vezes aqui e sempre vale a pena repetir, né? Se você quer um sentido para a vida, né? A gente sempre busca um sentido para a vida. Na minha opinião, a meu ver, uma das melhores formas de você dar um sentido para a vida
é você ter essa consciência, né? Se você sair desse planeta depois de algumas décadas, né, melhor do que quando você chegou, maravilha. A vida teve sentido. A grande questão é a gente sair daqui um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Eu tô nessa busca, eu tô querendo ser um pouquinho melhor a cada dia. E almejo isso pra mim. Terminar minha vida, minha existência nesse planeta, tendo sido o melhor que eu pude ser. Né? Uma das frases que me motiva muito, que eu acho linda, gente, essa frase eu acho magnífica, da querida Helena Blavatsky, né? Uma das maiores escritoras que esse mundo já teve, né? De extrema profundidade. A Helena Blavatsky, ela dizia, se você faz o melhor do que você pode fazer, né? Você já está no caminho, né? Você faz tudo o que se pode esperar dessa pessoa. É mais ou menos isso a ideia da frase dela. Ela diz isso, né? Se você faz tudo aquilo que você pode fazer, né? Se você faz tudo que está ao seu alcance, né? Você fez tudo o que se podia esperar dessa pessoa. Entende? Então eu tento viver isso na minha vida. Fazer o melhor que eu posso fazer, porque é tudo que se pode esperar de mim. Entende? Quem faz isso está no caminho certo. Está no caminho de iluminação, usando as palavras do Eckhart Tolle. Tá bom? Voltando aqui para o texto. Você, né, mas em essência você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Aí vem um novo questionamento. Tenho de admitir que isso está além da minha compreensão, mas mesmo assim, em um nível mais profundo, parece que entendo o que você está falando. É mais como uma sensação do que qualquer outra coisa. Será que eu estou me enganando? Essa parte aqui, gente, é incrível, porque era essa pessoa que fez esse questionamento, ela estava realmente nessa vibe do Eckhart Tolle. Ela conseguiu adentrar esse universo do Eckhart Tolle, né? Porque, como eu falei várias vezes aqui, esse livro, gente, é como compilações de perguntas que eram feitas para ele em palestras, em eventos que ele participava. Ele meio que compilou tudo isso e criou esse livro O Poder do Agora. Essa pergunta com certeza foi feita inúmeras vezes para ele, e a resposta dele é incrível. Ele diz: não é um engano. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que o pensar. Isso aqui eu já falei inúmeras vezes, gente. O sentir é mais importante. O nosso lado sensitivo, ele fala muito mais. É o que eu disse, né? Parafraseando o Eduardo Marinho, né? Ele sempre diz, né, que é o que a razão não alcança. O sentimento, as nossas intuições, sensações, é o que a nossa razão não alcança. Então, se a gente se deixa levar, né? Se a gente se deixa confiar, né, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, emoções, a gente consegue ir muito além. A gente consegue ir muito além do pensamento. É o que ele está dizendo aqui. Se você tentar compreender pela mente racional o que está sendo dito, você não vai conseguir entender quase nada. Você vai conseguir internalizar, né? Internalizar vai muito além do pensar. Você vai conseguir internalizar muito mais se você se deixar dominar mais pelos seus sentimentos, pelas sensações, emoções e intuições. Beleza? Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Por isso que ele fala, gente, que você precisa se tornar um observador. Aqui ele está retomando, de certa forma, esse olhar do observador. Quando você se torna observador da sua mente, né, dos seus sentimentos, observa o seu corpo, as suas sensações, você está se tornando cada vez mais presente. Você vai adentrando, acessando o agora. O agora, ele é acessado pelo olhar do observador. Quanto mais observador você se torna, mais você consegue viver no aqui e agora. Beleza, gente? Essa é só uma introdução, gente. O que ele está falando aqui é como sendo uma palhinha do que vai ser o próximo capítulo, capítulo 7.
que fala sobre os portais do não manifesto, né? Que logo logo a gente vai entrar nele. Nós teremos mais uns 2 encontros e vamos entrar nesse capítulo. No capítulo 7 que fala sobre esse não manifesto. E agora vamos para a parte que é o principal de hoje, desse vídeo, que é sobre retardar o processo do envelhecimento, né? Que vai ser o que eu vou colocar como título para esse vídeo. Beleza? Ele diz o seguinte: nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo físico. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80 anos. Estará vibrantemente vivo. Isso aqui, gente, é tão incrível que ele está falando, porque ele diferencia o nosso corpo exterior, né, que é formado por trilhões de células, que está envelhecendo o tempo todo, né, o fato de estarmos respirando, estarmos vivos, e o nosso corpo está em funcionamento, ele está envelhecendo o tempo todo. As nossas células estão envelhecendo. E aí, a cada momento, a cada dia que passa, nós estamos um pouco mais próximos do fim dessa existência terrena, desse corpo físico que vai, enfim, né, se desgastando até chegar ao ponto de não funcionar mais. Esse corpo, gente, eu sempre digo que ele é uma ferramenta para o nosso espírito. O nosso espírito habita o nosso corpo e ele é a nossa ferramenta, é a nossa forma de nos expressarmos no mundo, né? Expressar vem disso, é como que você está no mundo. Esse ex vem de fora, expressar. É a forma como você está no mundo, entende? E aí a gente tem que diferenciar o interior do exterior, né? Quando ele fala desse corpo interior que não muda com o tempo, é daí que vem a noção mais metafísica do retardar o envelhecimento. E sabe uma coisa que é super interessante, gente, que tem tudo a ver com isso? É o olhar de criança. A gente não deixar morrer a nossa criança interior. Dentro de nós existe uma criança viva, vibrante. Mas nós, na nossa vida frenética, na nossa vida maluca, sempre buscando status, poder, dinheiro, enfim, estabilidade, todas essas coisas que colocam na nossa cabeça. Quando a gente fica buscando muito isso, a gente deixa essa criança meio que escondida, quase morta, mas ela continua viva dentro de nós. A gente precisa ressuscitar essa criança para poder dessa forma a gente conseguir ter essa juventude interna. A gente pode ter dentro de nós essa criança viva que dá essa jovialidade. E é isso que eu falei um pouco para trás nesse vídeo, que tem pessoas às vezes que são mais velhas em termos de idade, mas você olha para elas e sente uma certa juventude nelas. Eu acho isso magnífico. Eu queria aqui dar 2 exemplos. 2 exemplos que eu acho muito bons para isso, assim, você entender melhor o que eu estou falando. Um deles é o querido Dalai Lama. Quem me acompanha, quem lê os meus textos, sabe que eu sou assim, um fã absoluto do Dalai Lama. Ele é um mestre na minha vida. Ele me ensina muito. Muitos dos livros que eu li dele transformaram minha vida, expandiram minha consciência. O Dalai Lama, gente, há poucos dias, eu tô gravando esse vídeo em julho, né? Há poucos dias, no dia 6 de julho, ele completou 85 anos. Quando você olha pro Dalai Lama, você não imagina que ele tem essa idade. Ele parece ter muito menos. Mas por quê? Porque ele não deixa morrer essa criança nele. Ele é uma pessoa risonha, né? A maior parte do tempo ele tá rindo, ele tá com um sorrisão gigante, né, na cara. E isso faz dele alguém especial. Alguém com uma saúde extraordinária, né? Eu me inspiro muito nele. Eu sonho em ser um velhinho da idade dele, de 85 anos, com todo esse vigor, com toda essa energia, com essa vibração expandida, né? Que faz com que as pessoas olhem e imaginem que tem menos idade, né? Quem que diz, uma pessoa que nunca soube da idade dele, assim, que não pesquisou, jamais vai dizer que ele tem 85 anos. Ele parece ter menos idade. Mas aí, por que ele consegue isso?
Um outro ponto, eu já falei do primeiro, que é esse lado criança, né, que você não deixa morrer. Um outro super importante é a meditação. Ele é um ser extremamente meditativo, medita todos os dias, tem essa respiração consciente. Ele respira com consciência. Se você tem uma respiração mais consciente, né, faz com que você não se estresse tanto, assim você consegue fazer com que seu corpo ele reaja a tudo na vida de forma melhor, de forma mais positiva. Então, se você colocar na sua vida essas duas coisas, jamais deixar morrer a sua criança interna, que dá vigor, né, que dá energia para o seu ser, e buscar alguma meditação, respiração consciente, você tem tudo para viver muito, viver saudável e aparentar ter menos idade do que realmente tem, né? Você ter uma eterna juventude, né? Você ter um semblante jovem, apesar da idade. Beleza, gente? É muito bonito isso. E o outro exemplo, eu falei que ia falar de dois exemplos. Um outro exemplo que eu acho fantástico é da querida Bruna Lombardi. Ela é uma atriz que eu acompanho sempre nas redes sociais, né? Hoje em dia, principalmente no Instagram, que é a rede onde as pessoas elas ficam mais, enfim, elas espalham mais os seus trabalhos, né? Eu acompanho muito a Bruna Lombardi, principalmente pelo Instagram. Ela é uma atriz, né, que sim, super famosa, né? Todo mundo sabe quem é. E ela hoje, gente, ela tem 67 anos. Se você olhar pra ela, você jura que ela não tem essa idade. Ela parece ter bem menos idade. E ela tem, gente, um semblante, assim, uma luz, uma aura. Mesmo quem não tem, assim, muita percepção, parece que vê, assim, uma aura que ela tem ao redor dela, assim, brilhante, né? O olhar dela super bonito, profundo. É uma pessoa, gente, linda, né? Linda por dentro e por fora. Mas por que ela é assim? Exatamente por conta dessas duas coisas que eu falei. O lado da criança dela, ela nunca deixa morrer, deixa sempre viva, forte, evidente. E a meditação. Ela é uma grande instrutora de meditação, de yoga. E isso faz dela essa pessoa especial, com muita saúde, com muita serenidade. E que, se Deus quiser, vai viver muito tempo ainda nos ensinando, nos trazendo sabedoria. Esse é o caminho, gente. Se você quiser ter mais vigor, mais saúde, mais plenitude e aparentar ser mais jovem, esse é o caminho. Jamais deixe morrer a sua criança, essa criança que está dentro de você, viva, querendo ter o seu espaço, digamos assim, e você também ter alguma prática meditativa, né? Respiração consciente, fazer alguma prática que contribua com isso, seja um yoga, seja um tai chi chuan, tem vários caminhos possíveis para isso. Dessa forma você vai envelhecer muito bem, saudável e aparentando ter bem menos idade do que realmente tem. Uma outra coisa, gente, que eu queria comentar antes de voltar para o texto, que eu acho fundamental nisso tudo, era algo que eu estava querendo falar no vídeo passado, mas eu acabei passando despercebido, eu não me lembrei. E eu queria comentar sobre isso agora também, para mostrar o lado mais metafísico, o quanto ele é incrível, gente. O quanto que você, quando começa a estudar, a se aprofundar nisso, você vê o quanto o nosso corpo, ele é mestre, assim, ele é como um mestre que nos ensina como é que se vive melhor, né? Como é que se vive com plenitude. A Cristina Cairo, né, que eu comentei no vídeo passado, ela é uma excelente professora, né, uma mestra na linguagem do corpo. Ela, numa das entrevistas que eu assisti dela, ela falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é sobre os exames de sangue, né? Se você pegar uma pessoa que está serena, que está em paz, né, que está feliz, que medita todo dia, né, que está alegre, que está de bem com a vida, você pegar um pouquinho de sangue dela para fazer um exame, vai dar tudo ok. As taxas dela vão estar tudo bem, né, de glicose, de colesterol, tudo mais vai estar tudo ok. Mas se você pegar essa mesma pessoa e colocar num estresse muito grande, na agitação, na ansiedade, né, botar assim numa situação que deixa ela muito tensa, e você pegar o sangue para fazer um exame, vai dar tudo alterado, vai dar as taxas tudo diferente. Assim, às vezes no mesmo dia, você pega essa pessoa, primeiro num momento de muito estresse, de muita ansiedade, fazer um exame de sangue, depois coloca essa pessoa para meditar, para serenizar, para respirar com consciência, fazer um yoga, alguma coisa, e nesse mesmo dia, se você fizer uma outra pulsão de sangue para fazer uma análise,
né, das taxas dela, vai estar tudo diferente. Vai estar tudo próximo do equilíbrio. As taxas vão mudar assim em questão de minutos ou horas. Entende, gente? Nós temos esse poder. Esse poder está dentro de nós. É porque a gente muitas vezes não acessa pela falta de autoconhecimento. O que eu estou trazendo aqui, através desse exemplo magnífico dela, é autoconhecimento puro. É algo que você pode, ao ouvir, ao acolher, colocar ainda hoje na sua vida. Isso, gente, é real. Eu não estou com fantasias, eu não estou mostrando coisas ilusórias. Isso é real, extremamente real. Quando você está sereno, quando você está em paz, está feliz, está alegre, o seu corpo responde com alegria. Nós somos células, gente. Nós somos trilhões de células que estão interagindo e fazendo com que o nosso corpo funcione, né? Se a gente está bem, cada célula do nosso corpo responde com alegria, responde funcionando bem. Dessa forma você vai estar não só mais saudável, você vai viver mais, vai rejuvenescer, digamos assim, e o melhor de tudo, você nunca mais vai ter que ficar dependente de 1001 remédios, enriquecendo a indústria farmacêutica. Eu já comentei aqui algumas vezes, gente, eu não tomo remédio há anos. Há muitos anos que eu não sei o que é comprar um remédio numa farmácia. Por quê? Porque eu busco fazer o que eu estou falando aqui. Eu tento colocar na minha vida o que eu estou falando agora. Não é uma coisa simplesmente abstrata de conhecimentos técnicos, não. Eu tento colocar isso aqui na minha vida. Então você que está acompanhando, ao sentir isso que eu estou falando, tirar o cabeção e colocar isso no sentimento mesmo, você vai ver que faz todo sentido. E que isso pode ser extremamente transformador na sua vida. Certo, gente? Então, se você quiser se aprofundar mais em tudo isso, assista os vídeos da Cristina Cairo. Se você colocar na busca do Google, ou na busca do Google não, na busca do YouTube, Cristina Cairo, você vai ver milhares, assim, acho que tem uns 1000 vídeos dela. E ela fala, gente, com muito mais propriedade do que eu. Né? Se você consegue entender o que eu estou falando, você vai entender com muito mais facilidade o que ela fala. Porque ela é uma mestra na oratória. Ela se expressa de forma muito melhor do que eu. Tá bom, gente? Então, essa é uma super dica que eu dou pra vocês. Querem rejuvenescer? Rejuvenescer de verdade? Acompanhe a Cristina Cairo. Ela é uma mestra nisso. Voltando aqui pro texto. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro, mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Ou seja, quando você bota a sua consciência no corpo, diminui a materialidade e eu posso ir mais além, até a questão do materialismo. Você busca uma vida mais simples, né? Quando você tenta crescer em consciência, né? Quando você, pelo autoconhecimento, busca isso, você vai tendo uma vida cada vez mais simples, inclusive em termos materiais. Você não vai querer mais comprar um monte de coisas para amontoar na sua casa. Para quê? Isso perde o sentido. Cada vez que você se aprofunda mais, né, no autoconhecimento, você vê que a grande beleza está na simplicidade. Né? Nessa hora eu sempre me lembro da frase, uma das frases mais conhecidas do Leonardo da Vinci. Ele dizia, né, que a simplicidade é o grau mais elevado de sofisticação. Se você quer ser uma pessoa sofisticada, né, usando os termos do Leonardo da Vinci, seja simples, busque a simplicidade. Com a simplicidade você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais completa. E aqui já chegando na parte final desse tópico, a gente já está encerrando esse tópico, diz o seguinte: quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Isso aqui, gente, é incrível o que ele está falando. Vai ao encontro do que eu estava falando agora há pouco, sobre os exames de sangue, né? Quando você faz um exame de sangue sereno, tranquilo, calmo, ou quando você está estressado.
Quando você está muito estressado, olha o que acontece. O estresse em demasia, você está com preocupações em relação ao futuro, ou você está com muita angústia em relação a coisas que você fez no passado, que talvez tenha se arrependido, coisas que você queria ter feito de um jeito, mas acabou fazendo de outro, e você fica remoendo. Tudo isso estressa você e atrapalha o processo de renovação celular. O nosso corpo, gente, ele vai adoecendo à medida que a gente vai se fixando no passado ou no futuro, colocando a nossa mente barulhenta para ficar transitando entre o passado e o futuro. Então, quanto mais a gente consegue estar no agora, estar presente, o nosso corpo, gente, ele vai funcionando da melhor forma possível, e essa regeneração celular, ela acontece de uma forma magnífica, saudável, que faz com que a gente tenha longevidade. Se você colocar isso aqui na prática da sua vida, você tem tudo para ser um centenário. Às vezes eu brinco com as pessoas, de que eu tenho tudo para ser um centenário, porque há vários anos eu coloco isso na prática da minha vida, buscando essa saúde integral. Se a gente busca isso, nós somos candidatos a sermos centenários, pessoas que vão viver por muito tempo e felizes, harmoniosas, com o corpo funcionando perfeitamente bem, sem precisar ficar se entupindo de remédios. Beleza, gente? Já chegando aqui ao final, ele diz: portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento, ou seja, pela meditação. Busque a meditação, conecte-se com o seu ser interior. Dessa forma, o seu corpo exterior, essa casca, ela vai envelhecer mais devagar. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Como eu dei os exemplos do Dalai Lama, da Bruna Lombardi, mas existem muitos outros exemplos de pessoas que são idosas, mas que têm uma energia tão vibrante, elas têm uma alegria tão grande, que não parecem ter a idade que têm. Agora até me lembrei de outra pessoa que eu admiro profundamente, a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, ela já é noventona. Ela, em 2019 ela completou 90 anos, esse ano ela vai fazer 91, e ela está aí, firme e forte, extremamente atuante, com uma memória magnífica, ainda fazendo altos trabalhos. Eu admiro profundamente, de todo o meu coração, a Fernanda Montenegro. Se mire nessas pessoas, tem essas pessoas que eu citei e muitas outras como exemplos na sua vida. São pessoas que sabem viver, são pessoas que aprenderam a grande sacada da vida, que está na simplicidade, está no viver o agora, viver o momento presente, e cada vez mais a gente se conectar com o ser interior. Nesse capítulo fala sobre isso, e essas sessões que a gente viu hoje, elas são o suprassumo, dessa coisa de você se conectar com o seu ser interior. Ao se conectar, você vai ter muito mais saúde, muito mais plenitude, e você vai estar rejuvenescendo. Você vai estar rejuvenescendo da melhor forma possível, sem precisar ficar fazendo plásticas, sem precisar ficar fazendo 1001 dietas malucas, que só fazem você sofrer, sem precisar de nada disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas. Mais uma vez eu peço a vocês que deem um joinha nos vídeos, porque isso vai fazer com que chegue para mais pessoas, Deem um joinha nos vídeos, que isso vai ser uma forma de fazer com que esse estudo ele se expanda para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.